Bem-vindo à continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Na aula passada, nós demos o conceito inicial de molhabilidade através de várias fotografias, de vários cenários, com água em contato com superfícies distintas, para que nós observássemos o formato dessas gotas. O formato dessas gotas vai nos indicar, vai nos permitir raciocinar com o que acontece em meio ambiente subterrâneo quando nós temos um vazamento de um produto qualquer, como gasolina, como um solvente, como um óleo desse tipo. Então nós temos o raciocínio a partir daquelas figuras. Para estimularmos o nosso raciocínio e o nosso entendimento, nós vamos mostrar agora nessa aula uma variação do nível d'água e alguns efeitos que nós temos na quantidade de produto de fase livre no interior de um poço. Então nós temos aqui uma figura onde mostra uma pluma de fase livre de produto. Essa contaminação em fase livre está determinada por colorações distintas. Coloração mais para o lado do cor-de-rosa mostra espessuras menores, até quando chega no vermelho, espessuras maiores. Essa espessura foi dada em pés e nós temos aqui a variação do nível d'água ao longo do tempo. À medida que esse filme for passando, eu gostaria que vocês observassem a variação da espessura da pluma e da sua própria dimensão em relação à variação do nível d'água com o tempo. À medida que o nível d'água sobe, parece que a pluma diminuiu. Agora o nível d'água começou a descer e a pluma está aumentando. O nível d'água sobe e a pluma tende a diminuir. O nível d'água desce e a pluma aumenta. E o tempo está passando, o nível d'água começa a subir novamente e a pluma tende a diminuir. O nível d'água desce e a pluma aumenta. E essa sequência continua. Vocês podem observar que chega um momento como agora que a pluma desapareceu por completo. Até que ela volta com o reaparecimento ou com o rebaixamento do nível d'água novamente. Então nós temos uma situação onde a pluma aumenta e diminui em função exclusivamente da variação do nível d'água, como mostrou esse filme. Vocês podem, como vocês têm esse filminho gravado aí com vocês podem voltar várias vezes para tentar relacionar esse nível d'água. Então, a relação que existe entre a variação do nível d'água e o aparecimento e o desaparecimento dessa espessura de fase livre está relacionada ao tipo de relação que esse fluido tem com a superfície do meio poroso e com o líquido que preenche o meio poroso. No caso aqui, água. Nós temos no nosso meio poroso, nós temos um contato entre a zona não saturada e a zona saturada. Na zona não saturada nós temos um predomínio de ar preenchendo os poros, e na zona saturada a água preenche os poros. Então, quando nós temos um produto, nesse caso aqui era um El Nepo, ele está sobrenadante na água subterrânea. À medida que o nível d'água varia, nós podemos ver quando o nível d'água subiu, a espessura diminuiu. Quando o nível d'água baixou, a espessura aumentou. E essa era a sequência que vocês poderiam observar. Nível d'água subindo, nível d'água descendo. Nível d'água subindo, nível d'água descendo. Essa relação é uma relação que nós pretendemos mostrar ao longo desse curso, dessas aulas que se seguirão, para que nós entendamos a relação entre a presença de fase livre, como essa fase livre nesse poço só pôde ser medida porque ela fluiu para o interior do poço. E se vocês lembram das aulas anteriores, que vocês podem baixar gratuitamente, a fase livre ela só é definida como fase livre se ela existe no interior do poço. Por quê? Porque para ser fase livre ela tem que ter mobilidade, e ela tem que ter mobilidade o suficiente para fluir para o interior do poço. Se ela não apareceu no interior do poço, é porque ela não existe. Logo,
Se ela não existe, não quer dizer que ela desapareceu, como nós dissemos. Ela continua no meio poroso, mas ela fica mascarada. Ela se transformou em fase residual. Então nós temos uma transferência de fase livre para residual à medida que o NA aumenta. De residual para livre à medida que o nível d'água abaixa. E esse efeito nós teremos que aprender ao longo das aulas que se seguem.